Olá, Mário Xavier falando mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal e vamos falar sobre o episódio 43 de Kamen Rider Z, ou agora episódio, vamos lá, se as minhas contas estão corretas, episódio 22, parte 1, né, pelas minhas contas aqui. E cada vez mais a reta final se aproxima, cada vez mais o fim da série, infelizmente, se aproxima. E vemos ali já o Baco, uma forma meio estranha, é, meio que não sabendo mais o que é realidade ou mundo real, né? Ele vestido de agente já no mundo real. É curioso que ele se dá conta de que ele está no mundo real pelo cabelo, né? O cabelinho tem uma pontinha rebelde ali do cabelo dele lá no mundo dos sonhos que sempre fica saliente. E aí ele mexe no cabelo e ele percebe realmente que ele está no mundo real, ele não está no mundo dos sonhos. E aí aparece a Nazuka, né, falando de casos obscuros onde as pessoas estão virando pedra. E também um ponto importante, ele definindo ali que ele vai ser um agente que vai defender as pessoas custe o que custar. Então, independentemente da existência da Code, ele vai usar o poder que ele tem para salvar e fazer bem as pessoas. O que ele já fazia, na verdade. A Code ali, de uma certa forma, dava algumas missões para ele, mas ele sempre fez o que desejou. Ele sempre fez aquilo que ele achava certo fazer. Então, a Code em si não era algo muito relevante para ele. Ele só se denominava agente da Code, mas, na verdade, ele era agente de si mesmo. E aí ele invade o mundo dos sonhos e vai enfrentar o Punish. Depois do embate feroz nos últimos episódios, onde ele enfrenta o Catastro e consegue derrotá-lo, apesar de uma luta bem árdua ali, onde ele vence pela persistência. É aquela coisa dele não desistir nunca. E aí remete muito ao momento onde ele conseguiu criar o próprio Zets Driver, a Capsei absoluta ali onde ele chega a formar X-Dream. O Nox, né, o Odaka, no caso, vai tentar resgatar a Nenzinha do local onde ela estava ali mantida em coma pela madame. Aí chegando lá, a casa está totalmente destruída. A Nenzinha, o corpo da Nenzinha não está lá. O Fujimi vai atrás do Odaka pedindo que ele ajude o Baco com os Nightmares, com o poder que ele tem, e ele diz que ele não tem mais poder. E realmente o Catastro destrói ali o driver dele, digamos assim, o Nox Drive. Então ele não tem ali, aparentemente ele não tem mais poder para se transformar no Nox, o que é uma pena, porque ele chega à sua forma perfeita e poderia ajudar bastante o Baco agora nesse embate final, mas aparentemente o Baco vai ter que encarar a luta ali com os 4 grandes, que agora já tem o nome de todos. Era o Catastro, o Oblivion, que é o
Nightmare da Nenzinha, o Punish e a Phantom. Então eram os 4 grandes Nightmares ali. E o Catastro já foi derrotado. Agora, dessa vez, o Punish. Foi muito curioso que, assim como o Baco teve que enfrentar o Catastro, né, o Catástrofe ali, foi o Zig que teve que vir e derrotar o Punish, já que ele ficou anos e anos ali unificado ao Punish. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi o diálogo do Zig com a Nenzinha, que a Nenzinha vai tentar puxar a ajuda do Zig, e ela diz que ela vai enfrentar o destino dela e o Nightmare que ela, de uma certa forma, criou, né? O que criou ela, é uma coisa meio interessante. Então, como é que vai ser esse embate da Nenzinha com o Oblivion, que provavelmente já vai ser aí já no próximo episódio. E curioso, né? Porque quando teve aquele momento da Cold Insomnia, as pessoas começaram a esquecer as coisas, os Nightmares, e a própria Nenzinha. E o Oblivion ali tem o poder de apagar a mente, né, as lembranças das pessoas. Esse é basicamente o poder dele. E isso está muito vinculado a ela. Então, como é que vai ser esse embate ali dos dois? Como é que ela vai lutar? Se o Baco vai ajudar de alguma forma, concedendo a ela algum tipo de poder especial do próprio Zed's Drive. Então vai ser bem interessante ali esse embate. E a Madame vai acabar ficando como sendo o último, né, aparentemente o último obstáculo, o último inimigo dessa saga aí do Kamen Rider Zetsu, que, ao que tudo indica, deve terminar no episódio 46, já que temos o 44 agora com o que deve ser o final do Oblivion, a derrota do Oblivion. Eu não sei se eles vão se estender um pouquinho mais adiante. E aí, como sempre, é um episódio duplo. Então, isso vai dar 44, 45, 46 seria aí os 2 episódios finais, o que é uma pena, que seriam mais 3 episódios para o final da série. Então, triste aí pelo fim da série, mas feliz porque até agora realmente a série, de um modo geral, tirando os primeiros episódios que tiveram alguns CGIs bem ruins, mas o conteúdo da série, a história, a dinâmica da série, para mim foi muito boa, foi bem gratificante. Uma ótima série de Kamen Rider. Então vai ser bem legal aí ver qual vai ser esse desfecho. O que mais da série, do episódio em si? Eu acho que é isso, os pontos principais ali. Sim, voltando à história da luta do Zig com o Punish, o Zig ali, ele mostrou um lado dele que, na verdade, ele era um cara que estava tentando se redimir, e me lembrou muito uma frase do Batman Cavaleiro das Trevas, que o Dent, né, o Harvey Dent, fala para ele, ou você morre herói ou você vive o suficiente para se tornar o vilão.
O Zig ali, ele tinha traumas de infância porque ele era filho de um gangster, a família dele era toda errada e tal, e quando ele fica mais velho, ele tenta punir os gangsters, até membros da própria família, que faziam mal às pessoas. Só que ele se deixa tomar por esse desejo alucinado de salvar a humanidade desse mal, que ele acaba se tornando uma pessoa ruim. Então, é aquela história, ou se morre herói ou se vive o suficiente para virar o próprio vilão. Foi uma linha muito tênue aí, que a famosa linha tênue que ele ultrapassa, onde ele começa a fazer justiça com as próprias mãos. O próprio Baco, durante a série, quando ele pega a forma Catastorm dele, ele acaba se associando e cruzando essa linha, tanto é que no sonho premonitório ele mata o Nox. Então, o próprio Baco ali viveu esse momento de cruzar a linha e passar um pouco dos limites para alcançar os seus objetivos, mesmo que fosse por uma boa causa, por um bom motivo. Então, é uma das lições aí, meio que subliminares, da série, onde os heróis, com o poder que têm, eles sempre têm que tomar cuidado, sempre têm que estar atentos para não se desvirtuarem, para continuarem fazendo a coisa certa. Acho que é essa uma dinâmica muito comum até para os grandes super-heróis descritos em quadrinhos. Se você pegar aí heróis principalmente os heróis da DC Comics, que tem aquela conduta ética e moral de não matar os seus vilões, eles sempre tentam prender os vilões, deixar ali eles, mesmo que eles venham a fugir e voltar a fazer maldades, você dificilmente vê o Super-Homem matando o Lex Luthor, o Batman matando o Coringa, principalmente o Coringa que é extremamente sádico, né? Então, esses heróis acabam tendo esse lado mais como é que eu vou dizer? Me fugiu agora a palavra, mas aquele lado que da conduta de não matar, por mais absurdo que isso possa parecer. Dentro da Marvel, pelo que eu sei, nem todos os heróis têm muito essa linha. Por exemplo, exceto heróis muito que trazem muito isso, são o Capitão América, o próprio Homem-Aranha. São heróis que são meio que mais escoteiros, digamos assim. Outros já não tem tanto isso, não tem esse lado moral de compaixão para com seus vilões, os seus antagonistas. Então, foi interessante essa abordagem ali que me chamou a atenção, e o Zig acaba tendo ali, de uma certa forma, mesmo que no mundo dos sonhos ele tenha ali a sua redenção. Ele derrota o Punish e agora só tem 2 Nightmares poderosos, em teoria ali, a Phantom e o Oblivion, que vai ser o confronto aí direto da Nenzinha. Então é isso, meus amigos. Episódio 44 no próximo sábado. O embate ali, o confronto da Nenzinha com o Oblivion. Com certeza o Baco vai ajudar. Como é que vai ser essa ajuda? Como é que vai ser essa luta? Eu estou muito curioso para ver como vai ser essa luta da Nenzinha contra o Nightmare dela. E qual vai ser as consequências disso? Se ela destruindo o Nightmare dela, isso vai afetar ela de alguma forma no mundo real, se isso vai implicar numa morte dela ou não. A
As séries de Tokusatsu, pelo menos de todas as que eu assisti até hoje, elas nunca têm um final muito feliz. Não sei se talvez pela cultura japonesa é diferente. As séries não têm ali um desfecho muito satisfatório para os personagens, de um modo geral. Sempre tem um final um tanto melancólico, apesar da vitória ali, digamos assim, do bem contra o mal, mas sempre tem um ar um tanto melancólico no desfecho ali. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, tá certo? E então, voltamos aí na próxima semana. Até lá, fiquem em paz, fiquem bem, curtam o vídeo, compartilhem com os amigos, comenta alguma coisa, a gente troca uma ideia bacana. Pode ser que eu tenha deixado passar alguma coisa aqui no vídeo. E é isso, tá certo, meus amigos? Fiquem todos tranquilos, todos bem, todos em paz, e a gente se vê semana que vem. Até a próxima.